Olá! Olá, bem-vinda! Sabrina, oi Su, bem-vinda de volta, sempre com a gente aqui, beijo grande. Olá, boa noite. Vamos chegando. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Oi, Jobson, beijo, meu querido. Bem-vindo. Ansiosa, né, Su? Oi, Sabrina. Beijo, querida. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado especial de hoje. Só um minutinho. Olá. Ixi, deixa eu ver. Opa. Opa, peraí. Opa. Uma câmera aqui. Vira a câmera. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver como Esperamos, é que eu com viro certeza. aqui. Como é que eu viro a câmera aqui? Tem um botãozinho na parte de baixo, que é a câmera. Dá um clique nele aí. Uma Aham. coisa meio reversa assim. Umas setinhas para lá e para cá. Aí, ó. Aê! Tudo bem? Aê! Muito bem-vindo! Muito obrigado. Eu que agradeço essa grande Você me ouve oportunidade. bem? Te ouço muito bem. Que Vê se você legal. também está me ouvindo bem, tá bom o som, a Para mim o iluminação. som está um pouquinho baixo. Tem Um como a gente dar uma pouquinho. regulada no som? Deixa eu só. Aqui para mim está no máximo. Ou é, Deixa eu, ou sou eu deixa, aqui? deixa eu, deixa eu tirar. Às vezes é o meu microfone. Espera um pouquinho só. Boa noite, pessoal. Vocês que estão entrando aí, muito boa noite. Essa é uma noite muito especial. Deixa eu fazer logo um pedido para vocês. Pega esse aviãozinho aqui embaixo. Convida todas as pessoas que você gostaria de estar aqui conosco nesse momento. Eu também vou fazer os meus envios aqui. Vamos chamar nosso pessoal, nossos amigos, nossos familiares. Quem você gostaria de chamar para essa live? Aproveita esse momento e vamos enviar nossos convites aí para os nossos amigos para estarem aqui conosco nesse momento tão importante para todos nós, não é verdade? Pronto, mandei aqui para vários amigos e várias amigas. Boa noite, como eu falei no início, essa é uma noite muito especial. Nós estamos aqui com o nosso amigo e psicólogo Marcelino Silva, né? A quem eu agradeço de pronto, porque ele aceitou logo o nosso convite, reservou esse horário especialmente para nós, né? Essa é a jornada do autocuidado. E essa semana aqui passou diversas pessoas que deram sua contribuição para que a gente pudesse entender esse universo do cuidado. E hoje não poderia deixar de ser, hoje que é a nossa última live, né? Nós estamos aqui com essa pessoa extraordinária e eu gostaria muito, Marcelino, que você então dissesse de onde você está e quem você é. Se apresente aí para nós. Ah, tá, o som tá bom agora, O né? som agora está melhor. Bom, eu me chamo Marcelino Silva, eu sou da cidade de Colina,
e sou psicólogo, como a Beni já disse. Então é isso, estamos aqui nessa grande jornada de autocuidado que é muito importante. Essa jornada do autocuidado, ela tem um período de 10 dias e todos vocês aqui são nossos convidados abertos, mas essa jornada ela é específica para um grupo de mulheres que se dispuseram e se permitiram esse autocuidado. E nós fizemos 5 lives com essa daqui para ter uma ideia geral do que era isso. Essa jornada do autocuidado, ela passa por 3 grandes pilares, que é o pilar do corpo, o pilar das emoções e o pilar da espiritualidade. A nossa primeira live foi com a nutricionista Jo Souza. Ela nos mostrou a importância da gente se alimentar e não somente de comer, não apenas de comer, né? A nossa segunda live foi com a especialista em movimento, a Cris Medeiros, e ela nos mostrou que ao movimentar nós temos poder. Há poder no movimento. E ela nos incentivou a que a gente não fique parado. Como disse ela, coisa que a gente já sabe, mas de vez em quando a gente não faz, né? E a nossa terceira live foi com a especialista em alimentos fit e saudáveis. Ela nos mostrou como é fácil a gente ser viciado, por exemplo, no nosso velho açúcar, e mostrou a importância de nós adquirirmos novos hábitos, como, por exemplo, tirar o açúcar do nosso cafezinho e, quem sabe, do nosso suco, para que a gente, então, treine o paladar, para a gente estar aberto a novos sabores, né? Ontem foi nossa quarta live com uma querida que nos mostrou a importância do nosso corpo no que se refere ao que ele comunica. Ela nos mostrou que o corpo fala, ela é especialista em análise corporal e nós somos muito felizes na live de ontem com a Mari Batista. Hoje, então, nós estamos aqui para finalizar tudo isso, para fechar com essa chave de ouro de verdade para nós. E realmente eu estou muito feliz, muito obrigada, psicólogo Marcelino. E hoje a proposta é curando a alma. Por quê? Você é seu melhor remédio. Então vamos ouvir o psicólogo Marcelino e tudo que ele trouxe para nós nessa noite. É com você, Marcelino. Obrigado, Beni. Olha, eu quero dizer para vocês que é uma honra eu estar participando de um evento tão importante que falta muito nos nossos dias, as pessoas não sabem se cuidar. Sim. Pelo que você explanou, já mostrou que foi as outras palestras, né, as outras lives. Lives, sim. A responsabilidade aumenta muito, porque o pessoal aí não jogou, hein? Bom, olha, o autocuidado é fundamental, porque nós precisamos gostar da vida. Ai, amei essa frase. A vida, ela traz muitas surpresas para nós. Mas nós precisamos estarmos bem para que os problemas que surjam não tirem o brilho da nossa vida. Então, nós somos um ser tripartido, como vocês já falaram sobre o corpo, a alimentação saudável. Isso é importante. Dia 31 de dezembro agora fez 16 anos que eu não bebo refrigerante. Então, é uma coisa importante evitar o açúcar, evite o sal em excesso. Tudo que é excesso faz mal. Agora, a questão do cuidado do nosso corpo, ele está totalmente relacionado com o cuidado da nossa alma. Porque, na verdade, a nossa alma é a nossa psique, que é o nosso ser psicológico, que comanda o nosso corpo. É através da nossa mente que nós criamos coisas positivas ou coisas negativas. Então, uma das coisas importantes demais para que nós tenhamos controle sobre a nossa saúde, para que nós tenhamos qualidade de vida fisicamente, nós precisamos ter uma emoção saudável. E a emoção saudável, ela só acontece
quando nós estamos conectados com Deus, que é a parte espiritual. Por isso que o corpo, a alma e o espírito, eles são o que nós somos. E o nosso espírito tem 3 partes importantes demais, que é a consciência, a comunhão e a intuição. A consciência é a parte que nós deveríamos estar conectadas com a nossa alma para nós governarmos os nossos pensamentos. Quantas vezes você é dominada pelos seus pensamentos, que acaba causando no seu corpo dores, sentimento de tristeza, depressão, tudo isso causado não pelo corpo. Eles refletem no corpo, somatizam no corpo, mas o fundo é emocional. O problema está nos nossos pensamentos. Então, nós precisamos, a partir desse início, eu quero falar sobre o Salmo 142, versículo 7, porque ele fala assim, ó, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. E os justos me rodearão quando me fizeres este bem. O que significa alma encarcerada? Onde é esse cárcere? Se todos nós que estamos aqui, nós não estamos em nenhuma prisão exterior nos aprisionando, mas essa prisão é no nosso interior, é na nossa alma, através do pensamento. Por isso que a nossa mente, que é a parte da construção das ideias, da parte cognitiva, ela chama mente porque ela mente muito para nós. E a partir das mentiras que a mente conta para nós, é que nós vamos, se nós não sabemos lidar como gestores, como gestoras da nossa psique, dos nossos pensamentos, os pensamentos vão fazer o nosso corpo adoecer. Por quê? As dores, quando uma pessoa está, por exemplo, que ela não consegue, ela está muito ansiosa. Primeira coisa que interfere é no sono. A pessoa não consegue ter um sono de boa qualidade. Não tendo sono de boa qualidade, no outro dia, a irritabilidade é o que vai dominar a pessoa. Uau! Também é muito importante, porque o que a ansiedade faz, me mexendo com o sono, é tirar a nossa concentração. Eu tenho certeza que muitas das que estão nos ouvindo, de repente estão pensando que estão com um problema da cabeça, estou esquecendo coisas comuns, coisas que eu nunca esqueci. Calmem, isso tudo faz parte da ansiedade. E nós vivemos num mundo muito ansioso, então é fundamental nós aprendermos a controlar a nossa ansiedade através de exercícios, que são exercícios físicos, que já as lives anteriores já falaram sobre atividade física, que é o movimento, uma boa alimentação, mas nós precisamos também ter qualidade na forma de pensar. Quem que está pensando de fato? É que você está consciente do que você quer pensar, ou são pensamentos que vêm do inconsciente, que estão arquivados na nossa memória, que é a nossa história de quando nós fomos gerados. Sim, psicólogo, deixa eu só falar uma coisa para você, porque essa construção de pensamento que você está nos colocando, nos apresentando, é algo muito forte. Então, a nossa mente, ela pensa por si só, por coisas armazenadas há muito tempo, das quais a gente não tem controle. É isso? Isso. Deixa eu falar um pouquinho aqui com o pessoal da audiência. Você que está nessa live, que quer fazer alguma pergunta para o nosso psicólogo, clica aqui nessa interrogação aqui embaixo, na barra, tá? Você não sai da live, coloca aí a sua pergunta e logo mais ele vai estar respondendo as suas perguntas, ok? Mas vamos lá, psicólogo. Então, a minha mente, ela burla a minha memória ou ela toma a minha memória? Que confusão é essa que eu fico ansiosa por causa dos meus pensamentos? Sim, o que é ansiedade? É o pensamento acelerado. Nós temos os pensamentos que são conscientes, quando você vai projetar alguma coisa, quando vocês estavam planejando
esse evento da jornada do autocontrole, vocês, do autocuidado, vocês estavam usando a consciência de vocês. Mas nós Sim. temos na nossa memória arquivos que foram produzidos durante toda a nossa vida. E são arquivos que foram produzidos de uma forma pelo fenômeno RAM, que é registro automático da memória. E isso acontece automaticamente. E tem emoção no fato que nós estamos passando, o arquivo vai dar a importância do arquivo. As coisas negativas produzem arquivos muito maiores do que aquelas que são positivas. Vocês podem pensar agora comigo. Quando você olha para você, você enxerga mais os teus defeitos ou as tuas qualidades? Ai. Fala aí, Beni, como é que é? Nós Poxa, invariavelmente eu dou mais atenção, vou confessar, gente, eu dou mais atenção às coisas não tão boas, hein? Nós todos agimos dessa forma, mas nós temos hoje coisas que nós podemos mudar essa história. Por que nós podemos mudar? Porque a desconexão de Deus que aconteceu no Jardim do Éden foi com que o homem passou a ter a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Mas Deus não queria que isso acontecesse com o homem. Deus queria que o homem fosse um ser que desfrutasse dele como vida, e não como o que é certo, como o que é errado. Por quê? Muito aquilo que é certo para nós pode ser errado para Deus. E aquilo que é errado que é certo para nós, que é errado para nós, pode ser certo para Deus. Então, essa pergunta que você fez, Ben, é muito importante, porque por que nós pensamos coisas que nós não gostamos de pensar? Quantas vezes abre arquivos que estão na sua memória e geram em você sentimentos de tristeza, de angústia, porque esses arquivos foram produzidos em momentos de traumas. Então, a parte cognitiva, nós temos a parte consciente e a inconsciente. O que é consciente é quando você está pensando. Agora, é aí que está a chave. Muitas vezes, nós achamos que somos nós que estamos pensando, mas é a nossa mente que está produzindo o pensamento. Por exemplo, quando você se sente inútil, quando você se sente inferior, quando você acha que as mulheres estão feias, eu estou feia. Quem que produz isso? Não é Não é o espelho, não é o espelho. Exatamente, não é o espelho. Por que nós somos lindos? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. A beleza não pode ser o padrão tirânico que o mundo coloca como padrão. Mas o padrão de beleza deve ser pelo conteúdo que nós temos, por aquilo que nós pensamos. Quando nós pensamos positivamente de nós, usando a nossa mente debaixo da liderança da nossa consciência, aí nós controlamos imediatamente as vontades e as emoções. Por quê? Porque a nossa alma, ela tem a mente, a vontade e a emoção. Só que não existe vontade nem emoção sem o pensamento. Então, o que nós pensamos vai resultar no que nós somos. Se eu penso que eu sou uma pessoa inútil, eu vou me sentir inútil. Agora, é esse discernimento que nós precisamos ter. Por que eu penso isso? Porque a nossa alma está aprisionada, como nós falamos no Salmo 142, versículo 7. Agora, Beni, como que nós conseguimos sair dessa prisão? Como que as pessoas que estão nos ouvindo podem estar com essa dúvida? Como é que eu faço para sair dessa prisão? E essa prisão envolve, antes de você comentar, essa prisão envolve tudo que nós pensamos de forma negativa de nós mesmos. Nossa. Tudo que nós pensamos de... Por que eu penso negativo de mim? Porque eu me comparo com alguém. E isso é uma coisa que não é uma coisa normal, porque cada pessoa é única. É única. Nessa vida que é um espetáculo. Então, uau! O que nós fazemos para vencer, então, essa
para a gente mudar isso tudo? Como que nós podemos fazer? Você tem uma ideia, Beni? Olha, a minha melhor ideia foi chamar você para essa live. Pedir socorro para o psicólogo. Porque é uma loucura muito grande. Você abordou aí duas coisas que são totalmente diferentes e que na vida a gente meio que mistura, Sim. que é a mente e a consciência, né? Então, a minha consciência, ela tem poder sobre a minha mente, desde que eu tenha clareza dos fatos que eu estou pensando. Então, assim, o pensamento, ele é uma coisa extremamente forte. Você falou, sem pensamento não há memória para que eu... Então, assim, o ser humano, né? Esse ser que a gente vê todo dia, que parece tão simples, é uma coisa extremamente complicada. E eu vou te falar, e linda. Eu vou dizer Então, você. explica você para nós como que a gente pode fazer isso. Me dá essa chave aí e dá para todas nós que estamos aqui. E olha, gente, aproveitando, faça sua pergunta para o psicólogo. Daqui a pouquinho ele vai começar a fazer a sessão de perguntas e respostas. Clica aqui nesse botãozinho onde tem a interrogação. Você não sai da live, preenche aí a sua pergunta e daqui a pouquinho a gente começa aí a nossa sessão de perguntas e respostas. Mas voltando, fala para nós, psicólogo, como que a gente consegue sair dessa? Me fala. Nós precisamos ter discernimento de que a nossa consciência é o nosso eu, que precisa comandar a nossa alma, que é a nossa parte psicológica. Então, a minha mente, vontade e emoção, ela não pode estar livre. Por quê? Mais a mente, porque é a mente que produz as vontades e emoções. Se eu governo a minha mente, automaticamente eu estou governando as minhas vontades e emoções. Uau! Então, a minha consciência, que é uma parte do espírito, que deve ser a gestora, no caso das mulheres, da psique, da alma. Cada mulher precisa ser gestora da sua própria vida. E não permitir que os pensamentos venham apontar coisas que às vezes nós erramos, nós falhamos, mas nós não podemos viver remoendo o que passou. Nós precisamos ser gestores da nossa vida hoje, comandando a nossa história hoje. Então, como é que nós fazemos isso? Eu vou citar um trecho da Bíblia que está em Romanos, no capítulo 12. Eu quero citar 3 partes que vocês já trabalharam aí, né? Vocês já falaram do que é o corpo, do que é a alma. Mas eu quero colocar essas 2 coisas ligadas ao espírito também, mas a importância da nossa mente ser uma mente saudável. O versículo 1 de Romanos 12 fala que nós devemos colocar o nosso corpo sobre o altar. Ou seja, nós devemos entregar nossa vida para Deus, que é uma coisa inteligente demais. Sim. Entregar a vida para Deus é o que nós podemos fazer de mais inteligente. Nós somos feitos para Ele, para viver por Ele e para Ele. Isso traz muita felicidade. Bom, então, nós precisamos, então, porque nós somos feitos por Ele, nós precisamos, então, entregar o nosso corpo para Ele. O versículo 11 desse mesmo capítulo 12 fala: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, nós falamos do corpo e falamos do espírito. O que está faltando para a gente falar? A alma. A alma. E a alma está no versículo 2, que é um versículo que pode mudar a nossa história. Por quê? Lá fala o seguinte: não vos conformeis com este século. Esse conformar é ser conforme, é tomar forma deste século. Esse século representa, no grego, é aion, que é o século presente. E nós estamos vivendo no século 21, no pior período da história da humanidade. Os princípios foram jogados na lata do lixo. As pessoas se perderam dentro de si mesmo. A solidão não é a ausência de pessoas, é quando eu me perco dentro de mim mesmo. Então, nós precisamos entender que a nossa mente, porque o versículo 2 fala o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a forma de nós mudarmos os nossos pensamentos é nós renovarmos a nossa mente. É nós entendermos que nós temos uma mente que ela o ser humano é o ser complexo demais. Complexo não na questão de ser complicado, mas de ser de complexidade. Por exemplo, eu estou falando agora, vocês estão me vendo e me ouvindo. Mas como é que isso acontece? Como vocês conseguem me ver? Como vocês conseguem me ouvir? Nós sabemos, nós temos os olhos, temos os ouvidos, mas ok, como é que é o mecanismo disso tudo? Como é que é o mecanismo de uma mãe que engravida e que apenas um espermatozoide que cruza com um óvulo gera uma vida? Perfeita, né? Uma vida perfeita. Perfeita. Com tudo isso que você está falando e ainda muito mais que vai adquirindo à medida que vai crescendo, né? Que vai se desenvolvendo. Mas o segredo para nós entendermos que nós podemos ter qualidade de vida nos nossos pensamentos é nós nos conectarmos com Deus. Esse é o segredo. Por isso que o renovar da mente é eu pensar naquilo que Cristo pensa. Porque tem um versículo em 2 Coríntios 2,16 que fala que nós temos a mente de Cristo. Olha, nós que temos a experiência com Deus, nós temos a mente de Cristo. E que se eu tenho a mente de Cristo, eu posso pensar como Ele pensa, e aí vem a vontade e as emoções, senão como Ele tem vontade e as emoções que Ele tem. Porque a mente comanda tudo. Se eu penso como Ele, eu vou pensar aquilo que Ele pensa e vou sentir o que Ele sente. E vou ter desejo do que Ele tem, que é um desejo fantástico, que foi representado pela morte dele na cruz para resgatar cada ser humano. Então é fantástico demais, viu, Beni? E o que você... Uau! Uau! Eu estou aqui como criança sedenta, absorvendo cada coisa maravilhosa que acontece com o homem e que ele pode, com o homem, com a mulher, com o ser humano, né? E que a gente pode se resolver. Aquela tua frase está na minha mente aqui, né? A cada item que você fala e você diz assim, você pode escolher os seus pensamentos, você pode ser protagonista da sua história, né? Aquela memória RAM, ela não precisa estar atropelando seus pensamentos, né? Sua consciência pode dominar seus pensamentos. E a consciência não pensa coisas ruins, né? Interessante isso, a consciência só pensa coisas boas, das quais originalmente nós somos feitos para pensar, para viver e tudo mais. Você estava aí falando, né? Eu me lembrei que, você falando da Bíblia e do homem, que foi feito, que Deus fez o homem. Aí eu lembrei que Deus fez o homem e colocou o homem originalmente e a mulher num jardim. Eu creio na Bíblia, né? 100%. Então, para mim é muito fácil conversar sobre essas coisas. E esse jardim, o Éden, ele é um jardim de delícias, né? Não tinha nada de ruim ali, não existia pensamentos ruins, não existia o elemento que nos deixasse ansiosos, ou aquilo que você falou, né? Que solidão é quando eu me perco dentro de mim. Não existia essas coisas ali no Éden. Era para desfrutar de delícias. Acho que é por isso que quando o homem tem os pensamentos acelerados, ele sai desse princípio, né? E aí quando você fala assim... Você pode governar os seus pensamentos através da sua consciência. Você está querendo dizer que a gente pode voltar a esse elemento lá do princípio e estabelecer isso na nossa vida, de forma que os pensamentos ruins eles vão diminuindo à medida que eu vou experimentando essa vida e ela vai crescendo em mim e essa consciência ela vai tomando conta dos meus pensamentos? Não tem dúvida. Por quê? Porque Deus criou o homem para que ele vivesse da forma que você disse, no Jardim do Éden. Vivesse em paz, vivesse em harmonia. Eles não tinham malícia, eles estavam nus e não percebiam. Não tinha malícia. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento,
do bem e do mal, entrou na vida do homem a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Mas Deus queria que o homem vivesse pela vida. Então, sim. por isso que ele veio como um homem nessa terra para morrer e para resgatar, para dar para nós a nova possibilidade de termos contato com Deus. Então, a Uau. morte de Cristo na cruz foi a coisa mais linda que nós podemos falar. É uma poesia, a morte dele na cruz, porque foi a ação mais bela que um homem podia fazer, que foi morrer no nosso lugar, para que nós Uau. pudéssemos ter acesso à árvore da vida. Então, Uau. nós hoje, nós podemos dialogar com Deus, falar com Deus. Deus é como nós. Ele entende o que nós passamos. Quando ele esteve na terra, Beni, ele passou momentos de muita angústia. Ele, Mateus 26, do versículo 36 a 39, fala que ele estava com a alma dele profundamente triste até a morte. E ele chamou três pessoas para ficar com ele, ele não quis ficar sozinho. E nós, às vezes, temos vergonha de chamar amigos, amigas, para a gente conversar o que nós temos, É o que nós verdade. passamos. Mas ele não teve vergonha, mas ele passou por tudo isso para entender como é a nossa dor, Uau. para curar cada um de nós, através de nós termos acesso a ele, por meio da ressurreição, no terceiro dia que ele morreu na sexta-feira, mas no domingo de manhã, ele ressuscitou, e ele se tornou o Espírito que dá vida, para entrar em nós e voltar ao contato conosco como a árvore da vida. Então, isso que você disse é muito importante, Ben. Por quê? Porque a parte espiritual é o quê? É uma conexão com Deus. Não é o que as pessoas Sim. pensam, tem que cumprir regras, cumprir um monte de coisas, tem que ser um religioso. Não, não tem nada a ver com a religião. O que tem a ver é com o contato vivo com Deus, a conexão. Por exemplo, por que nós estamos falando agora, vocês estão me ouvindo? Porque nós estamos conectados na internet. Se cortar Sim. a internet, perde a conexão. Perde a conexão. Se É nós verdade. perdermos a conexão com Deus, vai faltar o diálogo. Por isso que aí entra aquilo que é o título da nossa conversa hoje. Você é o seu melhor remédio. Porque você tem que determinar que tipo de pensamentos você quer ter. Você não é obrigada a viver por causa dos traumas do passado. Não menosprezamos a história, mas eu não posso ter a minha história e escravizar a minha vida por causa da minha história. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque existe uma história, existe fatos que ocorreram na vida de cada um de nós, e aí tem toda a sua particularidade com cada um, que são fatos vividos, vivenciados. Claro que a gente vai dar mais ênfase àqueles que são dolorosos, como você disse lá no início. Mas até mesmo os fatos muito alegres, a gente fica lembrando daquela alegria lá atrás, né? E às vezes isso interrompe que a gente tenha momentos felizes lá na frente, né? Então, quer sejam coisas boas demais, que a gente lembre, fique lá atrás, saudoso, né? Ou as coisas ruins que a gente enfatiza e aí elas avolumam demais. De qualquer forma, essas coisas elas precisam ficar para trás para que a gente possa prosseguir dentro do autocuidado. Como eu consigo cuidar dos meus pensamentos que ficaram para trás? Como eu posso ter esse start, né? De entender que tem muita coisa lá na frente que eu preciso me cuidar para frente e não para trás. Vamos dar um exemplo. Tudo que passou na nossa vida está registrado na nossa memória. Eu tenho 63 anos. A minha história é de 63 anos. Então, um jovem há mais tempo. A questão é que o que está registrado na minha memória não pode definir como é que vai ser o meu presente. Porque o que está na memória é o passado. Eu também não devo me preocupar com o amanhã, porque o amanhã nunca chega. Quando eu fico remoendo o passado ou preocupado com o futuro, eu deixo de viver o presente. Então, a maneira de nós vencermos é
Porque geralmente as coisas positivas do passado nós não lembramos. Pois Nós é. lembramos muito das coisas negativas, aquelas que marcaram, que fizeram feridas em nós. E as feridas, dificilmente nós conseguimos curar. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento de que nós podemos determinar que nós não queremos mais ser escravizados pelo pensamento, nós começamos a ser o nosso próprio remédio. Uau! Porque o remédio da farmácia, por que chama remédio? Porque ele só vai remediar. Mas se tem alguém que toma, continue tomando. Mas tenha certeza que você é o seu melhor remédio. Porque a capacidade de lutar contra o passado, nenhum remédio consegue fazer isso. Nossa, Porque muito verdade são isso. algo que estão na nossa memória, que fazem parte da memória. E uma coisa interessante, que nós temos a memória dos fatos, mas a emoção do que aconteceu no momento que acontece, nós às vezes pensamos hoje, mas não com a mesma intensidade da emoção. Isso chama psicoadaptação. Mesmo as coisas felizes que nós passamos, nós não temos a mesma emoção feliz hoje. Porque nós nos adaptamos psicologicamente às coisas muito rápido. Então é muito importante nós entendermos que nós precisamos viver o hoje, que é a nossa única realidade. O ontem, a história que nós temos, deve servir como lições aprendidas para nós entendermos como nós vamos viver hoje. E as preocupações com o futuro, nós temos que ter a certeza que a nossa vida está na mão de Deus. Isso não significa que eu não vou correr atrás dos sonhos, que eu não vou correr atrás dos objetivos, mas o meu coração, o coração de vocês, precisa estar conectado com Deus, porque Deus cuida de nós, Ele sabe do que nós precisamos. Tem até um versículo que fala que nós devemos buscar o reino e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, veja só, isso é muito importante para o autocuidado. Muito importante. Nós precisamos comandar os nossos pensamentos. Se nós controlarmos os pensamentos que agridem a nossa saúde emocional, nós teremos uma qualidade de vida ímpar e que nós não vamos ter. Porque muitas vezes nós pensamos, eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ser igual a outra. Não, você tem que ser igual a você. Você é um ser único. Existem milhares de pessoas ou milhões de pessoas com o mesmo nome que o seu, mas você é única nesse universo maravilhoso. Nossa. Quando nós olhamos para nós dessa forma, que nós somos um ser único, nós iremos nos amar, porque o amor próprio está ligado ao autocuidado. Por quê? Porque fala que eu preciso me amar. Mas qual é o segredo? A Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Mas o segredo... Sabe qual é o segredo, Ben? Qual é? O segredo é que eu devo amar a Deus em primeiro lugar. Quando eu amo a Deus, eu vou me amar. E se eu me amo, eu vou amar o próximo. Por isso o amor não é um sentimento. O amor é a essência divina que nos enriquece e que nos faz, que nos ensina a amar todos os dias as pessoas ao nosso redor. Esse trabalho que vocês estão fazendo, olha, é fantástico, porque isso é um trabalho de amor. Então, eu quero parabenizar vocês por essa atitude, Beni, porque vocês estão cuidando de pessoas. Sim. E que cada pessoa que está sendo cuidada, que está se participando, que multiplique isso. Porque isso é uma coisa fantástica. O mundo hoje está carente de pessoas que controlam os seus pensamentos. O que é isso? É ter domínio próprio. Para nós termos domínio próprio, nós precisamos dominar o nosso pensamento. Dominou o pensamento, a vontade e a emoção são dominadas automaticamente. Do jeito que você fala, esses pensamentos parecem um cavalo selvagem, né? Sim. Que precisa ser domado a todo custo. Porque ele tanto faz bem para nós, como faz muito ruim para nós, né? Tem que ter um equilíbrio entre esses pensamentos, né? Deixa eu chamar mais um pouquinho agora esse pessoal que está conosco. Se você tem uma pergunta para o nosso psicólogo, clica aqui nessa interrogação.
Você não vai sair da live e sua pergunta vai ficar registrada. Daqui a pouquinho a gente vai começar essa sessão de perguntas e respostas. Mas então, psicólogo, até a Daniela estava aqui falando, né, sobre esse domínio próprio que a gente precisa ter conosco mesmo, né? Isso se refere aos nossos pensamentos, às nossas reações e interfere completamente nas nossas emoções. Nós que somos mulheres, nós temos um monte de fio desencapado. É um monte de cruzamentos que às vezes, quando a gente percebe, já foi aquilo que a gente nem queria, né? Então, assim, qual o segredo para a gente dar uma equilibrada nesses nossos pensamentos que geram tantas emoções adversas, né? Às vezes, mesmo quem é quietinho ali, de repente, do nada, explode, né? Eu já sou explosiva de vez em quando, quase sempre. Eu estou aprendendo essa coisa de controlar os meus pensamentos, para que as emoções elas não sejam tão aceleradas. Mas, de um modo geral, a gente não tem esse controle, né? Se tem um segredinho aí a mais que a gente possa contar para nós, para a gente dominar, para a gente ter esse domínio próprio. Sim, olha, antes de falar esse aspecto, eu quero falar como que eu enxergo a mulher, porque eu sou homem. A mulher é que traz a beleza para o mundo. A mulher tem os fios desencapados porque ela faz 10 coisas ao mesmo tempo. O homem faz uma e às vezes ainda esquece. Meu Deus. Então, é verdade. Eu vou dizer para vocês, a mulher, ela é aquilo que encanta, que faz a vida ficar bela. Agora, Sim. a mulher que pensa negativo, ela se torna um problema. Por quê? Porque o pensamento negativo deixa a pessoa negativa e ela vai transmitir aquilo que ela pensa. Então, o segredo para nós vencermos isso é nós aprendermos a duvidar do pensamento. Por exemplo, vem um pensamento do nada. Você é inútil. Mas, peraí. Que pensamento é esse? Quem falou que eu sou inútil? Eu não aceito esse pensamento. Eu não concordo com esse pensamento. O que você está fazendo? Você está usando o teu eu, que é a tua capacidade, para brigar com os pensamentos que vêm para roubar a tua paz. Nenhum pensamento vai vir falar para você, olha, você é uma pessoa muito legal, você é uma pessoa... Sempre vai apontar coisas negativas. É lógico, tem pessoas que é uma pessoa extrovertida, que ela extro é para fora. Não é aquela pessoa que se prende, que tem muita... aquela palavra, como é que chama? De timidez. Uma pessoa tímida. Uma pessoa que às vezes não consegue expressar o que pensa, porque tem medo do que os outros vão falar. Nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos ser como nós somos. E nós podemos mudar o conteúdo dos nossos pensamentos. Isso é o domínio próprio. Uau. Domínio próprio. Por quê? Todos os comportamentos que nós temos é resultado do que nós pensamos. É resultado da nossa história. Percebe? Então, ninguém emite o comportamento porque a pessoa é má, porque ela quer emitir o comportamento. Ela emite o comportamento porque na história dela tem registros que levaram ela a ter esse comportamento. Então, eu não posso aceitar, eu quero mudar meu comportamento. Não. Nós precisamos reeditar a nossa história. Porque quando nós lutamos contra os pensamentos negativos, nós estamos mudando os arquivos da nossa memória. Aí vem o domínio próprio. Então, isso é uma linguagem que dificilmente nós vamos encontrar na psicologia, na ciência. Porque isso foi algo que Deus me mostrou. E que nós podemos reeditar esses arquivos na nossa memória através de um curso que eu fiz também da inteligência multifocal. A nossa memória, ela registra tudo é automático. Mas a partir do momento que eu começo a lutar contra os arquivos negativos que me feriram, que me deixaram feridas, eu começo a recuperar. Porque uma ferida, quando ela fecha superficialmente, lá no profundo da pessoa tem muitas marcas. Tem muitas coisas. Então é melhor nós abrirmos a ferida,
tirarmos todas as coisas que estão ruins e começar a fechar de dentro para fora. E esse método é através de nós enfrentarmos os traumas que nós tivemos, que fazem parte da nossa história, que devem nos amadurecer, mas não nos escravizar. Isso que é o segredo. Eu não posso ser escravizado pelo meu passado. Eu não posso ser escravizado pelas preocupações do futuro. Eu preciso viver na liberdade do hoje. Uau! Viver a liberdade do hoje é nós estarmos conectados com Deus e sempre fazendo esse exercício que chama DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu preciso duvidar dos pensamentos, porque às vezes o pensamento vem do inconsciente, vem da minha história, mas quando ele se torna consciente, eu preciso agir, porque senão vai me aprisionar. Sim. E esses pensamentos, você falou da prisão, né? E você falou de duvidar do pensamento, né? Especialmente, falando como um todo, mas especialmente as mulheres, elas são aprisionadas por pensamentos que, na sua grande maioria, né? Nós dizemos o seguinte, mas são pensamentos legítimos. Sim, entende? São pensamentos legítimos. Não é o meu imaginário que eu estou desejando uma coisa. Sim. Não, né? E esse tipo de pensamento leva à dor, né? Leva a uma frequência de dor emocional mesmo, mas que atinge o corpo da pessoa, né? Sim. Então, nessa semana, nessa jornada do autocuidado, duvidar do pensamento é uma saída perfeita para se autocuidar. Não tem dúvida, é a forma de você cuidar do autocuidado, de tudo que vocês fizeram nessa semana, é vocês pensarem o seguinte, eu vou ter o comando do meu pensamento. Não significa que não vai vir pensamentos negativos. Não tem como nós brecarmos a nossa mente. Sim. Dela pensar, mas eu posso interferir com o meu eu, que é a minha capacidade de enfrentar, para reeditar o arquivo, aí eu vou passar a pensar diferente daquilo que eu estou pensando. Porque os pensamentos geralmente são legítimos. A pessoa sofreu, por exemplo, uma situação que ela sempre foi colocada para baixo em casa, desde criança. Como é que essa pessoa vai ser na adolescência? Baixa autoestima, não vai gostar do corpo, não vai gostar do jeito que ela é, e às vezes pode ser uma pessoa linda, só que ela foi colocado na cabeça dela que ela é uma pessoa feia, porque ela só ouviu coisas negativas. Poxa. Então ela precisa destrancar essa prisão, enxergando que ela pode comandar o pensamento, que ela é linda, que ela é uma pessoa maravilhosa e que ela pode não ser escravizada pelo que ela ouviu na infância. Porque às vezes uma mãe faz isso, mas uma mãe não quer fazer isso. Ela faz sem querer, às vezes ela educa o filho de uma forma inadequada, porque ela não queria fazer isso, mas acaba fazendo. Muitas vezes isso é consequência de uma instrução que a mãe não teve lá atrás também, né? E repete alguns atos, algumas vivências que ela mesma teve. E nem tem consciência do que está fazendo. Só que isso faz com que na vida adulta a gente sofra esses traumas lá de trás, né? Por isso que... Agora me explica uma coisa, que eu tenho curiosidade. Vamos começar a nossa sessão de perguntas e respostas aqui, que eu estou achando ótimo. Me explica uma coisa, porque para mim, né, eu sou leiga no assunto da psicologia, mas para mim a mulher é mais afetada do que os homens em todas as áreas, mas especialmente nas emoções, nós somos quase um desastre. Nós somos quase um desastre. Você falou, né? A gente faz tudo, colore tudo, é tudo muito bonito, mas no fundo a gente meio que entra dentro de um limbo de emoções. É tanta coisa que a gente sufoca a gente, sabe? E a gente não aprendeu a ter esse pensamento, duvidar dos pensamentos, a ter esse domínio próprio nos pensamentos. Então isso, de certa forma, para muitas mulheres, inclusive mulheres cristãs, é uma coisa
muito forte. Porque às vezes, mesmo dentro do que é cristão, a gente meio que ouve muito, faça isso, não faça aquilo. E como você sugeriu hoje, que nós temos a mente de Cristo, treinar isso por nós mesmos, ter esse domínio por nós mesmos, é uma novidade incrível que você colocou aqui para nós. Fala mais um pouco sobre isso, por favor. Vamos compreender um pouco mais, que tem algumas aqui me falando que isso é uma coisa muito nova, né? E eu concordo com elas, é novo mesmo. É novo, por quê? Porque eu fui fazer psicologia, eu tinha 49 anos de idade. Eu terminei com 53 anos. Eu tinha uma faculdade de professor. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu fui para receber o diploma, porque eu já sabia que linha que eu ia atuar, que é a linha cognitiva comportamental, mas nunca tentando mudar o comportamento da pessoa. Eu preciso fazer a pessoa enxergar a sua própria história. Então, essa mudança que pode ocorrer é através disso. Eu preciso conhecer, eu preciso dominar o meu pensamento. Por quê? Porque a mulher ela é muito mais emocional do que racional. O homem é muita razão e menos. Por isso que às vezes os homens não são sensíveis para elogiar a esposa, para falar uma palavra bonita. Você entendeu? E a mulher ela precisa de. Por isso que o valor tem que estar em cada pessoa. Porque muitas vezes nós esperamos os que outras pessoas façam o que nós temos que fazer. Eu tenho que gostar de mim. Se eu gosto de mim, o mundo inteiro não precisa gostar. Eu gostando de mim é o suficiente. Então, isso é uma coisa muito profunda. A mulher, ela é, de fato, por isso que as emoções... você fala que o homem ele não tem esse problema com a emoção. Ele tem não problema... tem tanto quanto, né? A balança é mais injusta pro lado feminino. O machismo, o machista é que é o problema. Porque a coisa mais linda é reconhecer a nossa fragilidade. Porque a Bíblia fala que somos um vaso de barro. Então nós não precisamos querer sermos a Mulher Maravilha, Superman. Não. Superman. Nós precisamos ser um ser humano. Como fala em Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 7, fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos um vaso de barro. Por isso que nós temos essa fragilidade, nós somos sensíveis, frágeis. Mas quando nós assumimos a direção da nossa vida, usamos a nossa história para amadurecer, para aprender lições e controlarmos o nosso pensamento, nós vamos ter muita qualidade de vida. Isso não significa que não vai ter sofrimento, que não vai ter dificuldades, porque é inerente à vida humana as dificuldades. E é através das dificuldades que nós aprendemos as lições mais profundas. Só que ninguém gosta de sofrer. Não. Você entendeu? Ninguém gosta. Então, olha, e esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante por causa disso. É para ajudar as pessoas a entenderem que elas podem, elas devem decidir mudar a história e tomar a direção da própria vida. É como se cada mulher que estivesse ouvindo estivesse sentada no banco, sozinha no carro, no banco do passageiro, e a direção na mente. A direção vai para onde ela quer. Não, nós não podemos ser coadjuvantes, nós precisamos ser protagonistas, sentando no banco do motorista. E a nossa mente se submeter àquilo que nós pensamos. E isso é uma questão de exercício. Nós precisamos exercitar todos os dias a olhar para nós, só da gente olhar para nós, agradecer a Deus pela vida. Ai, meu Deus. Obrigada, agradecer a Deus porque nós temos saúde. Gratidão, exatamente. Uma das coisas mais lindas da vida é a gratidão. É a gratidão. Tenho mais uma perguntinha aqui. Uma pergunta que eu achei bem bacana, que ela falou assim, toquei aqui no lugar errado. Ela falou assim, eu preciso ser curada de dentro para fora. No aspecto prático, o que eu faço para ser curada? É exatamente isso. É jogar para fora aquilo que incomoda e começa a colocar para dentro aquilo que é positivo. Sim. Ela tem cura, ela tem uma ferida lá dentro.
Às vezes até ninguém sabe. Às vezes só ela sabe. Então ela precisa começar a falar em voz audível que ela não aceita mais viver com a tristeza, com a angústia, com depressão. Porque são dois sinais isso, não são coisas fisiológicas. A dor que nós sentimos às vezes no estômago, a dor que nós sentimos, o coração dispara, a falta de ar, não tem nada a ver com o nosso corpo. É tudo emocional. Então nós precisamos, essa pessoa que fez essa pergunta, é muito interessante isso. Eu preciso me curar de dentro para fora, mas como é que eu faço? Eu preciso jogar para fora tudo que me incomoda, tudo que eu tenho de visão negativa sobre mim mesmo. Então, quando eu faço isso, eu jogo fora tudo que eu acho que eu sou e começo a colocar como que Deus olha para nós. Essa é uma pergunta importante. Quando nós olhamos para nós, nós enxergamos muitos erros e muitos fracassos. Às vezes nós até achamos que somos um fracasso. Mas quando Deus olha para nós, sabe o que ele enxerga? Ele enxerga o sangue do Filho que ele derramou para nos comprar. Ele não vê nenhum defeito em nós. Então nós precisamos pedir para Deus dar os olhos dele para nós olharmos para nós como ele olha. E não aceitarmos mais aquilo que está na nossa história nos escravizar. Então, essa maneira de curar de dentro para fora. E falar todos os dias, 3 vezes por dia, falar eu sou importante, a minha vida é importante, eu sou inteligente, sou capaz. A pessoa vai perceber que ela vai descobrir o potencial que ela tem dentro dela, que é um poder inexplicável. Maravilha! Tem uma outra pergunta aqui, mas antes disso, deixa eu avisar o pessoal que está aqui. Se você tem alguma pergunta para o psicólogo, toque aqui nessa interrogação. Você não vai sair da live, você vai só deixar a sua pergunta registrada e quem sabe ainda dá tempo de responder a sua pergunta, como agora fez uma amiga aqui que falou assim, olha, psicólogo, qual é a diferença entre alma e mente? A mente é a parte líder da alma. A alma é uma palavra que em português chama alma. No grego é psique, que é o nosso ser psicológico. E a nossa alma tem 3 partes: mente, vontade e emoção. Então a mente é a parte líder da alma. Por isso que em Romanos 2 lá fala de renovar a mente. Ou seja, você renova a mente, você está renovando a sua alma. Essa é a diferença. Então, a mente é uma parte da alma. Porque a pergunta dela foi, qual é a diferença da alma e da mente? Não tem diferença. A alma tem 3 partes. E a mente é a parte que comanda tudo na alma. Sim. Isso que nós precisamos controlar os pensamentos para que a nossa alma seja saudável. É a diferença da alma. Porque o nosso corpo tem 3 partes: cabeça, tronco e membros. A nossa alma tem mente, vontade e emoção. E o nosso espírito, comunhão, intuição e consciência. Então, tudo nós somos 3. Então, é muito importante nós entendermos isso e lutarmos para que a gente consiga resolvermos as questões que vêm e nós temos a capacidade para determinar como nós seremos. Nossa, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, até da Mari. Obrigada, Mari. Você é show. Ela que fez a nossa live de ontem. E é uma pergunta muito, muito legal que ela fala assim, vou ler aqui para você, Marcelino. Ela fala assim, por que temos tantas dificuldades em nos aceitar do jeito que somos? Uma ótima pergunta isso. Ótima. Porque eu me importo muito com o que os outros pensam de mim. Eu me importo muito com o meu corpo, com o que os outros falam do meu corpo. Eu tenho, às vezes, vergonha de expor o que eu penso, porque o que vão achar? Vão achar que eu sou estranha. Olha, essa questão que ela pôs aí é muito importante. Nós precisamos dominar. A pergunta que ela fez, me refaz a pergunta, só para eu poder fazer o link aqui. Então, ela fala assim, por que temos dificuldades de nos aceitar como nós somos? Porque nós comparamos com outros. Porque se nós somos únicos,
Eu sei que tem muitos Marcelinos no mundo, mas igual eu, só tem eu. Acho que bem só tem uma, porque ninguém aguenta. E olha, e vou dizer para você, se você está bem com você, Beni, você leva todas as coisas com alegria, mesmo passando por dificuldades. Então, o que Sim. essa palestrante falou, essa que fez a live, Nossa isso é colega, muito, muito, muito legal. nossa, isso é muito legal. Ela precisa começar a falar, eu quero me amar, Eu eu me amo. quero me Isso não amar, eu significa, me amo. não significa ser egocêntrico. Muito, Ah, muito diferente do egocentrismo. Isso é uma questão de amor próprio. Se eu não me hum, amo, quem que eu vou amar? quem que eu vou amar? Dentro da jornada do autocuidado, uma das tarefas, um dos exercícios é palavras de afirmação. Não que você faz para os outros, mas que você faz para A você você. mesma. E aí Exatamente. dando exemplo para a mulherada, eu falei assim, eu vou falar a primeira, tá? As outras, cada uma vai desenvolver de acordo com a sua experiência e com a sua vivência, né? Eu falei assim, ó, eu sou única. Não tem ninguém igual. Não chega nem perto. Porque, Então, assim, essas palavras de afirmações, isso também desenvolve em nós uma capacidade de treinar os pensamentos. sim, não significa negativismo ou positivismo. Isso Hum, é uma coisa que está na Bíblia. Nós precisamos afirmar que nós somos capazes, que nós somos inteligentes. São coisas que nós temos que. Porque Deus nos criou dessa forma tão complexa. Por quê? aqui. Tão profundo que é a vida humana. Então, É. nós precisamos colocar cada valor em. Porque quando se eu me achar que eu sou feio, eu vou me achar que eu sou feio. Vou me convencer disso, né? Ah, você entendeu? Todo mundo pode achar que eu sou bonito, e daí? Mas eu me achando que eu sou feio, eu vou achar que eu sou feio. Pois é, Então, gente. nós precisamos mudar a visão que nós temos de nós. Olhem Hum. vocês, mulheres, olhem para vocês e digam que vocês são lindas e maravilhosas, Imagem e vocês são linda. únicas nessa existência humana, nessa terra. Nós somos únicos e somos importantes demais para Deus. Luzeuila está falando aqui, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou lindona, e você é Muito tudo bem. isso, e você é muito mais. É isso mesmo. É isso mesmo. Luzeuli, Luzeuila, Luzeuila. uma É isso, querida. é isso que ela tem que fazer. É isso mesmo. Eu sou linda, sou maravilhosa e tal. É isso que nós temos que fazer. Porque se você achar que você não é inteligente, você vai se achar que você não é mesmo. Nós somos o que nós pensamos. Nossa, a Iraide Isso está a falando nossa mente aqui, tem que eu se sou renovar. muito feliz. Isso também treina os nossos pensamentos, né? Lógico, E nos lógico. ajuda a viver essa realidade do que de fato nós somos. Lá no início você falou assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim, Nós precisamos entender quem nós somos. Então, se eu sim. sou imagem e semelhança de Deus, eu realmente sou única, porque Deus é único. Tem umas coisas que correlatam a Deus o tempo todo, né? E às vezes a gente não se identifica assim. A gente fica com um pensamento tão pequenininho que a gente não consegue ver a grandeza que há em nós também. Exatamente. E aí no autocuidado, por causa desse pensamento minúsculo, né? Eu não consigo dizer certas coisas. Então, por Sim. exemplo, eu tenho uma pessoa que ela não consegue dizer, ela não se vê feliz, ela sempre se vê assim, a patinho feio da história, né? Não tem o patinho feio da Sim. história? Ela não consegue. Então, assim, é muito bom quando você fala isso para nós, porque a gente treine, para que a gente exercite e a gente entenda que, de fato, nós somos quem somos. Lógico, e uma das coisas que nós podemos ligar com isso também é a questão de gostar de si e para fazer atividade física. É difícil determinar as coisas. Ah, vou começar agora. Eu começo, uma semana depois eu paro. Eu tenho que ter decisão.
Nós temos que ser pessoas que tomam decisões. A nossa vida depende das nossas decisões. O que, que nós queremos ser? Não estou falando com relação à riqueza material, mas eu estou falando de ser um ser humano alegre e feliz, mesmo sem ter nada. Uau! Porque o que é tudo na vida é nós temos Deus dentro de nós, nós somos felizes. Porque na Bíblia fala que nós não trouxemos nada para essa terra e não vamos levar nada. Nossa, muito Qual é bom. o sentido da minha vida? Eu preciso entender que Deus me criou para Ele. É por isso que quando nós temos Ele, nós somos felizes. Isso é fantástico. Maravilhoso. E olha, Tenho. mesmo sendo felizes, nós Aham. passamos por perdas também. Eu perdi meu Sim. pai, perdi minha mãe, certo? Isso faz 22 anos, 23 e 11 anos que eu perdi minha mãe. Eu tinha 40 anos quando aconteceu isso. Minha mãe já tinha 50 e pouco, mas eu não perdi, porque eu sei que eu vou encontrá-los. Isso é a fé que dá essa certeza para nós. É isso. Sim. O crer é usar a fé. É isso que é importante. Tem uma outra perguntinha aqui muito legal, Marcelino, que diz respeito ao título da live, né? Que ela fala assim: explica melhor para mim o que que é eu ser o meu melhor remédio. O título da live é Curando a Alma, você é seu melhor remédio. Aí ela colocou na primeira pessoa, achei maravilhoso. Eu sou o meu melhor remédio. Explica melhor isso para todos nós, Marcelino, por favor. Porque é o seguinte, os remédios da farmácia, que o médico passa para você, você precisa tomar porque é reposição química no organismo. Mas Sim. os remédios não têm nenhuma capacidade de entrar na sua memória e mudar a sua memória. O remédio entra no sistema nervoso central, relaxa, tira um pouco da ansiedade, ele remedia a situação. Agora, você como seu melhor remédio, é você começar a lutar contra tudo aquilo que agride a sua saúde emocional. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela precisa falar: eu odeio a depressão, eu não quero a depressão, eu não concordo com a depressão. Quando ela começa a falar isso, ela começa a ter menos angústia, ela começa Olha, a ter menos crise, é lógico, porque ela está falando que ela não quer, que ela odeia isso. Então, o falar com ênfase, com autoridade, é o que faz o resultado. É que traz o resultado. Quando você começa a brigar com aquilo que te agride, você começa a agredir. Não são as pessoas, mas são as coisas que ocorrem, os pensamentos que ocorrem, que você tem que lutar contra. Não alimente dentro de você mágoa, rancor. Isso traz toxinas para o nosso organismo. Viva você por você, não em função do que os outros pensam de você. uau! Eu gostaria de ficar mais umas 3 horas aqui com você. Foi bom demais, bom demais. Agora tem uma perguntinha aqui que eu preciso falar para você. Tem um pessoal perguntando se você atende online, se você, como é que está a sua agenda. Uma perguntou assim: como é que está a sua agenda? Preciso de você. Conta para nós, Marcelino, as suas Eu, redes sociais. Você faz esse atendimento? Conversa aí conosco sobre isso, por favor. eu atendo só online, não atendo mais presencial, porque a tecnologia facilitou muito isso. Então, Olha, eu tenho pacientes fora do país, até da África, mas então, olha, não tem atraso de voz, é muito bom. E o que como é que faz para chegar a você? para chegar até mim, pode mandar no direct do Instagram? Instagram, manda uma mensagem lá e aí eu passo o meu zap para que a pessoa, para a gente possa conversar pelo zap, para a gente poder programar se alguém quer fazer alguma terapia. E geralmente as terapias são curtas porque os exercícios que nós passamos são muito eficientes e a pessoa consegue resolver com certa facilidade. Que bom. Então, para todos vocês aí que queiram acessar o psicólogo Marcelino, entra lá na página dele do Instagram,
manda uma mensagenzinha para ele que ele vai retornar para todos vocês. Marcelino, como eu falei, queria ficar 3 horas com você, mas infelizmente eu queria que você deixasse um recadinho para todas as mulheres que estão na jornada do autocuidado e logo depois você deixasse também as suas considerações finais. Tá bom. Eu quero deixar para vocês, mulheres que trabalharam e que foram servidas nessa jornada de autocuidado, que vocês precisam mudar a partir de hoje a visão que você tem de você. Você precisa tomar decisão que você quer ser feliz, independente da circunstância. E que você pode ser feliz. Você deve ser feliz e você merece ser feliz. Amém. Não aceite outras coisas. Porque mesmo as dificuldades, elas nos trazem a felicidade, porque nós temos Deus que nos ajuda a resolver cada situação. Sim. Então esse é o que eu queria falar para todas as mulheres. Eu quero também falar para vocês que cuidaram, que fizeram essa jornada. Olha, a nossa vida é uma grande jornada. E nós todos os dias temos que caminhar. Não podemos paralisar, não podemos ficar olhando para trás, porque quem olha para trás perde espaço para andar para frente. Vamos andar em direção sempre para frente, sempre para frente. Não olhe para trás. E andar para frente significa você viver o hoje. Vivendo o hoje, você vai estar sempre olhando para frente, porque o hoje é a única realidade que nós temos. Porque o amanhã sempre fica para o dia seguinte e o ontem nunca mais volta. Nunca mais volta. Maravilhoso, maravilhoso. Não sai daí não, fica mais um pouquinho comigo. Deixa eu dar só um recadinho para as meninas da jornada. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa live maravilhosa. Todas as lives da jornada do autocuidado, elas estão disponíveis no meu feed. Vocês podem dar uma olhadinha lá e também naqueles todos os colaboradores também estão presentes nos vídeos dele. A jornada do autocuidado, vamos começar uma nova turma, fiquem atentas. Toda a jornada é para mulheres, exclusivamente para mulheres. Então fiquem atentas a todas vocês. Se vocês querem entrar na próxima turma, vai lá no meu feed, manda um recadinho para mim dizendo assim, autocuidado. Tá bom? Que eu vou dizer para vocês quando vai ser a próxima turma. E vamos juntos nessa batalha que é a vida. Vamos juntos nessa jornada entender que o autocuidado é uma questão de nós cuidarmos do nosso ser tripartido, no nosso corpo, na nossa alma e no mais interior, no nosso espírito. Na live de hoje, o psicólogo Marcelino falou algo que eu fiquei maravilhada. A desconexão, né? A conexão e a desconexão. Então, tudo aconteceu por causa de uma desconexão com Deus lá atrás, né? Mas que bom que hoje, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e assim a gente crê, a gente pode estar, então, conectadas com Deus. E quanto mais conectadas com Deus, mais equilibrada nós somos. E mais a gente pode ter esse coração de gratidão, né? E receber tudo de bom, porque a gente merece. Marcelino, psicólogo, eu só tenho gratidão por você. Muito obrigada. Obrigada por estar disponível para nós nesse tempo aqui, tá certo? E eu creio que nós vamos ter outros encontros juntos, com certeza. Fica aí o meu muito obrigada e uma boa noite tranquilo para você hoje. Eu agradeço vocês e não esqueçam do próximo encontro, não esqueça de me convidar. Você já está hiper convidado ao vivo aqui para todo mundo. Gente, tira uma foto aí dessa live, por favor, desse nosso encontro tão bacana, que eu tô longe aqui, não tô conseguindo tirar, mas tirem uma foto aí pra gente colocar, por favor, mandem para mim. Sorrindo aí, psicólogo. Eu vivo sorrindo. Vive sorrindo, né? Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. E lembra, você é seu melhor remédio. É isso. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelino. Até. Até.